para compartilhar com alguém, para ajudar alguém a olhar para dentro e empreender, servir, Uhum. pegar direção, se fortalecer. Então, isso é Sim. um trabalho. Então, quando se fala em trabalhar 16 horas por dia, não quer dizer que você tem que carregar pedra. Quer dizer que você tem que pensar, acreditar em você, olhar para dentro, copiar e usar essa ferramenta para prosperar e trazer mais alguém. É nesse sentido que se trabalha 16 horas, não é na escravidão, não. É o prazer de fazer. Então, para mim, empreender, que nem você chega uma hora que você chega no estágio, que você não precisa, muito rápido você não precisa trabalhar 16, 18 horas. Mas isso não é trabalho. Quando você entende que aquilo ajuda você a prosperar, aquilo se torna prazer de fazer, paixão pelo que faz. Então não é um trabalho, não é um sacrifício. Então quando eu falo trabalhar 16 horas, eu não estou convidando ninguém para ser escravo. Estou convidando as pessoas para olhar para dentro e deixar um legado. Fazer com que as outras pessoas se beneficiem do seu espírito empreendedor, da sua ideia, daquilo que você produz, da sua locomotiva que vem e puxa mais alguém. E esse alguém não é vagão. Então, cara, se transforma em outra locomotiva. Então, quando eu vi o comentário de você, eu falei, cara, as pessoas não estão entendendo. Não é se matar 16 horas. É usar o tempo que você tem para deixar um legado que sirva para mais alguém. É ser um ser humano importante, que é a ponto de fazer diferença e acrescentar na vida de outro ser humano. Por isso que Uhum. esse podcast de vocês, a importância que eu acho nele é que ele é feito para poder despertar nas pessoas o espírito empreendedor. A educação financeira a partir de si mesmo. Uhum. O seu comportamento. Eu acho que isso faz toda a diferença, isso fortalece o país. Porque se você fortalecer o ser humano, o brasileiro é extraordinário. Você fortalece o país inteiro. Então, um prazer estar. 50, 60, como que foi a sua trajetória até Ixi. chegar aqui, cara? Ah, é simples. Eu nasci rico. É fácil quando você nasce rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, porque senão você não tinha vencido 70 milhões de espermatozoides. Então Sim. você já tem sucesso, Uhum. né? Então, e aí você precisa acrescentar nisso humildade. Como é que você faz isso? Lembrando que você é só uma porrinha que deu certo. E aí você começa a usar essa humildade e a gratidão porque você nasceu. Agora você tem espiritualidade. Então eu não acredito que ninguém começa do zero. Não tem zero. Eu comecei já no topo. Eu tinha Deus. Então, Jesus. Então Jesus não foi embora, não. Ele habita em você. Então eu já nasci com essa parceria. Então, isso não é começar do zero, isso é começar gigante. Só que aí você precisa de informação. Como é que você pega isso? Com mentoria. Onde é que você pega a mentoria? Copia. E eu tinha uma mentoria extraordinária, que assim, top das mentorias. Eu tinha a mãe. Eu ouvia a mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe. Energia feminina dentro de casa, que orienta, que dá direção, que te deu vida e cuida da vida. Eu comecei a ouvir. Eu comecei a empreender a partir dali. Então, na realidade, eu copiei o que a minha mãe fazia. Ela não sabia ler e escrever. A nossa condição social era instalados numa favela e nem por isso nos impedia de ajudar o próximo. A gente ajudava com comida os vizinhos que tinham vergonha de buscar o final de feira. Final de feira é sensacional. Jogam fora porque não vale a pena levar de volta. Eles doavam aquilo para a gente com aquilo alimentava a família e os vizinhos. Ou seja, eu já servia lá. Eu já empreendia lá, porque empreender, do meu ponto de vista, não é ter um CNPJ. É ter um comportamento que gera energia, gera positividade, ou seja, gera possibilidade de ajudar o outro. Empreender é servir o próximo. Então a minha mãe fazia isso sem saber ler e escrever como diarista. E eu copiava. Então, na realidade, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu já estava pronto. Por isso que eu digo que eu nasci rico. Com sorte e sucesso, eu só não tinha o dinheiro. Gente, esse é o menor dos problemas. Por isso que nessa hora que eu falo, não tem pobreza que resista 16 horas produzindo. Aí você ganha dinheiro. Você quer ter 2 smartphones, 2 casas, 2 carros? Ah, não quer? Então tudo bem, não precisa produzir não, tá? Agora, se você quer ter alguma coisa a mais, quer ter um filho numa boa escola, então aí você precisa produzir mais, tá? Com 6, 7 horas, 8 horas só não dá. Por quê? Porque você consome 24. A sua família consome 24. Como é que você consome 24 horas de energia e quer produzir 6? Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela produzia muito mais. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então é ali que começou a minha escola. Então dali eu vim para cá. Dali eu saquei carvão como empreendedor. Eu comecei a empreender com 8 anos, porque empreender para mim era ter atividade produtiva. Então eu produzia em sacando carvão. Eu era importante porque eu conseguia pôr café da manhã em casa. Depois eu continuei sendo um ser humano importante porque o tempo todo eu fazia para atender outro ser humano. Então, a minha vida toda eu fui importante. O dinheiro eu fui ganhando. Esse mercado que vocês são bons na área de investimento, de financeiro, cara, copia. Vocês ensinam o tempo todo. O cara precisa aceitar ouvir. O cara, não é só ouvir o que nós estamos falando aqui, gente. É pôr na prática. Se cada vez que eu vejo um programa de vocês, quem ouvir colocar na prática, ele já acha um caminho. E ele vai entender que ele não é um banana, que ele não é um bosta. Ele é um ser humano extraordinário.
mas ele está ouvindo coisas que não fortalecem ele. Ele tem que acreditar nele. Então, assim, não é mimimi, não. É vida real. Então, quando vem aqui, você vê que vocês estão prosperando porque vocês acreditam, mas produz 12 horas por dia, 16 horas por dia. Então, o primo rico, então, ele também nasceu rico. Agora, como é que faz para ficar rico? Para se manter rico? Trabalha 16 horas por dia. É o que vocês fazem. Então, gente, essa receita funciona em qualquer lugar do planeta. Você não precisa sair do seu país, do seu município, da sua casa, da sua profissão. Você precisa mudar a mentalidade e acreditar. Mas acreditar, como diz o VJ, acreditar, mas você tem que pôr paixão, que aí você põe o pé, Deus põe o chão. Muito bom. Mas não sei se se tem Não. uma coisa engatilhada aí, Kaique. Eu ia perguntar, né? Você falou, putz, eu cresci na favela, tal, tudo mais. Como que você gera uma boa mentalidade num ambiente desse que às vezes pode ser muito hostil, pode ser um ambiente que está totalmente contra essa questão de uma prosperidade, de um ambiente que te joga para frente? Como é que... Vocês são jovens, mas já cansou de ver falar da grama do vizinho que é mais verde, né? sempre Então, é. agora eu vou dar um toque para você. Para você hoje que tem muita informação, você vai ver que vai conferir o que eu vou te dizer. A grama do vizinho é mais verde, tá? Mas sabe o que acontece? É IA. É tecnologia, é fake, é plástico, é sintética, não é real. A grama real é a sua. Então, se ela tá amarelinha, vai goar a sua grama. Para de olhar do vizinho, porque ele pinta da cor que ele quiser, você não sabe como é que ela é, porque só ele conhece a grama dele. Então, ao invés de você achar que ela é mais verde, não, ela é mais verde, só que você não entendeu que ela é mais verde, por quê? Você nem sabe se é de verdade. Sim. Hoje o IA faz o que quiser, então para de olhar a grama do vizinho, que é IA, tá? Olha a sua, e goa a sua. Então, o que você falou, olha, o que eu sempre fiz? Olha para você. O que você pode fazer? Quem é você? Né? Você conhece você? Você tem um potencial extraordinário, que eu mais gosto de mostrar para as pessoas, que eu falo assim, mas como é que é isso? Então, mostrar para as pessoas que é o simples. Gente, eu não tenho nada de especial não, tá? Sou perdidão, sem noção, minha mulher manda em mim. É um negócio assim, como todo ser humano. Tem nada de especial, não. Eu sou perdido no planeta, um cara, mas só que feliz da vida. E eu olho as coisas mais negras, não é um problema. É que estão pondo na sua cabeça que vai ser um problema, é um privilégio. Eu falo assim, cara, mas você não tem problema, mesmo hoje na condição social que você tem, você não tem problema de ser negro? Por que teria? Minha mãe disse que era um privilégio e eu aprendi a agradecer. Eu não tenho culpa se tem gente com pressa para nascer e nasce desbotado. Não é um problema. Muito bom. Uma coisa que você falou, Rufino, que você vem falando aí, que eu tô achando muito legal, que é você copiar o ambiente, né? Putz, eu tava modelando ali, né? Eu via o italiano modelava uma coisa, eu via o alemão modelava outra, eu via o outro chefe modelava outra. Interessante. Como é que eu fortaleci meu time? Como é que eu preparo meu time com tapete vermelho? O tapete vermelho é colocado pro meu time. Ah, mas e o cliente, e o fornecedor, e o parceiro? Vem depois. Primeiro eu ponho o tapete vermelho pro time. Aí passa não é o time de linha de frente, o marketing, vendas, o operacional. Não. A faxineira. A primeira pessoa que pisa no meu tapete vermelho é minha faxineira. Depois o segurança, depois da manutenção, depois vem o vendedor, vem o gerente, pode vir todo mundo, tá? Agora o tapete vermelho tá pisoteado pelo time todo. A hora que o cliente aparece, o parceiro aparece, o meu tapete vermelho tem vida. Tem energia, tem espiritualidade, tem calor humano. Aí, aquilo absorve o cara e ele deixa de ser cliente e passa a ser uma pessoa conquistada pelo time. Porque quem atende a pessoa não sou eu, é o time. Quem tem que ter força é o time. Quem passa essa força sou eu. Eu faço isso desde pequenininho, desde 15 anos, quando eu ganhei a minha primeira equipe, que eram os 2 pipoqueiros. Meus pipoqueiros eram tratados com excelência. E nós fazíamos o maior volume de pipoca. A minha meta era 0,8, eu fazia 0,36. Aí me deram mais coisa para cuidar. E quanto que você ganhava nessa época aí, gerenciando as Playlândia? Não, eu comecei... Para que eu fui comprar concessionária? Tá procurando quebrar. Para que você foi comprar filial não sei aonde? Ei, você não é bom no seu negócio? Agora você tem uma rede de negócio, tem franquia, tem não sei o quê. Mas você ganhava 15%, 20%, agora você ganha 2%, que vantagem tem? Ficou inchado, agora você está sujeito a quebrar. Porque é difícil voltar. Sim. Então, na realidade, às vezes que eu quebrei, eu sei exatamente o que eu fiz. Foi vaidade. De você querer abraçar o mundo e fazer mais não sei o quê, porque estão dizendo que você é o cara. Não, você é o cara idiota que vai quebrar, tá? Você põe, investe, fica gigante, a bolha fura
e você está enrolado. Então, preparei meus filhos para vir junto, que eu acho super importante. A família vir, meus filhos aprenderam e nunca teve DR, não tem falta de respeito, tem carinho. E a hora que eu quero dar conselho na empresa dos meus filhos, em vez de eu me posicionar, dizer que eu sei, que eu faço, que eu aconteço, que eu já vivi, que não sei o que lá, eu só falo, dou uma risadinha e falo, papai não quer, tá? Papai não quer. Ele começa a rir, o negócio é dele. Filho, papai não acha legal. Mas pai, você é louco. Eu já acertei com o meu sócio e tal. Eu sei que sabe, papai não acha legal. E eu vou embora, e ele não faz. Só o acho. A confiança, a parceria, o carinho, o beijinho. Sabe o que é você subir num palco, o seu filho subir em seguida, e a hora que você se encontra no meio do caminho, num público de 1.500 pessoas, e o hábito é tão grande que você nem sabia, nem percebeu onde você estava, e ele é maior que eu, e ele baixa para dar um selinho. Selinho. Um negão de 41 anos. E ele dá selinho. Cara, quais são os valores? Não é quanto você tem, não, é quem você tem. Porque o quanto você tem, você não vai levar, não é seu. Sim. Só tá com você, você não vai levar. Mas esse legado eu vou levar. E os meus netos, eu nasci no chão batido. Meus filhos nasceram aqui nessa bolha chamada Alphaville. Na pandemia, todo mundo se preocupava com o abraço por causa da pandemia. Eu falava, eu não estou preocupado, eu abraçava todo mundo. Mas o filho, como assim? Eu falei, eu não pego nada. Mas como assim? O vírus é invisível. Eu falo, Deus também. E não peguei nada. Eu só pego o que me interessa. Fé colocada em prática. Todos os dias eu tenho os dias assim, extraordinários. É meu último dia, ou seja, pode ser os meus últimos segundos. E eu não vou cumprimentar Deus que passou do lado. Eu não vou deixar um legado, eu não vou ser feliz hoje. Amanhã está muito longe. Você está chateado, bem? Você está vivo e está chateado? Tem 2 bilhões de pessoas no planeta que está com a cabeça voando. Tem gente em Teherã querendo sair, o trânsito não anda e ele está com medo que caia um míssil. Nesses países que estão em guerra, o cara precisa sair da cidade, porque é lá que chegam os mísseis, ele precisa sair. Ficar no campo aberto para alguém ver que ali não tem problema, ele não vai jogar míssil lá. E aí o trânsito não anda. Ele está com a malinha nos carros, com os filhos, e o trânsito não anda. Então, aquele trânsito deve ser horrível, né? Agora você está reclamando do nosso trânsito? Você vai para a escola, vai para o trabalho, vai ganhar dinheiro, vai fazer o network, vai viajar, vai para a praia e está reclamando do trânsito? Quem tem que reclamar do trânsito é esses caras, e esses caras oram para Deus. E você, em vez de orar também, você reclama? Quais são os nossos valores? O que nós estamos fazendo com a nova geração? Fortalece ela. Nossa geração é sensacional. Mas estão dizendo para ela que ela não serve para nada, que ela não quer nada. Responsabilidade nossa. Se a nova geração não quiser nada, é porque nós não estamos passando nada. Eles são brilhantes, mas já estão pondo na cabeça dele que vai ser difícil. Já estão pondo na cabeça das pessoas que tem que ter esquerda e direita. Ei, você não é boi, não. Por que estão separando você? Esquerda e direita, o que vocês estão falando? Minha filha mexe com os boizinhos, todo dia na fazenda dela está separando os boi. Filha, o que é isso? Não, pai, os da direita vai para o corte, aqui nós voltamos para o pasto, depois vai para o corte. Aí quer dizer que no final vai todo mundo para o corte. E eu comecei a rir, falei, do que você está indo? Falei, da política. Falei, como assim? É o que estão fazendo com o povo. Esquerda e direita, depois vai tudo pro corte. Gente, para de separar as pessoas, você precisa de todo mundo. Para com essa insanidade que estão fazendo com você. Você precisa de todo mundo. Cuidado pra você não pôr na placa do seu negócio uma placa esquerdista não, direitista não. Você quebra. Você fica sem dinheiro no mesmo dia. Então para de separar, nós precisamos de